Olá, queridos! Estamos começando mais uma série da nossa jornada Juntos até o Apocalipse. Nesse livro, nós vamos encontrar Ezequiel em várias atividades proféticas diferentes. Ele tem visões estranhas e difíceis de serem decifradas, tem desmaios, realiza ações simbólicas estranhas para chamar a atenção do povo, enfim. Toda a sua vida, tanto pessoal como familiar, se torna uma profecia viva. Vamos então ao início da série 48 Dias na Babilônia com Ezequiel. O exército da Babilônia invadiu Jerusalém 3 vezes. Na primeira invasão, deportou Daniel e seus companheiros entre os exilados. Na segunda invasão, deportou o rei Joaquim e a família real, junto com outros membros da elite de Judá, e Ezequiel estava entre eles. E na terceira invasão, prendeu o rei Zedequias e destruiu Jerusalém. Ezequiel era da tribo de Levi e toda a sua espiritualidade transpira o ambiente sacerdotal. Alguns comentaristas defendem a ideia de que o 30º ano mencionado no versículo 1 trata-se da idade de Ezequiel. Se este pensamento estiver correto, no ano em que ele completou 30 anos, ele se encontrava no cativeiro babilônico, a mais de 1000 quilômetros de distância do Templo de Jerusalém, pois os sacerdotes iniciavam seu serviço no templo exatamente aos 30 anos. Ao invés de exercer o sacerdócio, Ezequiel foi comissionado por Deus para ser profeta, um porta-voz no meio do povo. Ezequiel tinha sua própria casa na Babilônia, próximo à cidade de Nippur, junto ao rio Quebar, e era casado. Ele viveu na mesma época de Jeremias, que profetizava em Judá, e Daniel, que profetizou na corte da Babilônia. Seu ministério profético durou entre 20 e 23 anos. Seu livro é um dos mais cronologicamente ordenados da Bíblia. Em 13 ocasiões, uma passagem é introduzida indicando uma data. E essas datas são baseadas no exílio do rei Joaquim, que foi na mesma data do exílio do profeta. E foi no 5º ano do cativeiro que Ezequiel teve sua primeira experiência sobrenatural na Babilônia, perto do rio Quebar, em forma de visões. O rio Quebar era, na realidade, um canal navegável que fluía para sudeste da cidade da Babilônia. Ali, a mão do Senhor estava sobre Ezequiel, e isso nos dá a ideia da força de Deus em favor do profeta. Ezequiel viu algo como um redemoinho vindo do norte, que é frequentemente associado ao julgamento de Deus sobre o seu povo. E aqui tem início a descrição do que pode ser a visão mais incomum e detalhada de Deus nas Escrituras. Outro detalhe importante é que os capítulos 1 a 3 trazem a descrição mais longa e aprofundada do chamado de um profeta nas Escrituras. A visão que Ezequiel teve no momento do seu chamado e o conhecimento do Deus Santo, glorioso e soberano nunca o deixaram, mas influenciaram seu pensamento em todo o tempo durante o seu ministério profético. O redemoinho que Ezequiel viu estava associado às grandes imagens da presença de Deus. A nuvem envolta em fogo e rodeada de resplendor era uma lembrança da presença de Deus com seu povo Israel no deserto. Um grande efeito dessa visão foi assegurar a Ezequiel que Yahvé era de fato o Deus soberano. Não importava quão grande Babilônia e seus deuses pareciam ser. Quanto aos 4 seres viventes dentro do redemoinho da presença de Deus, Ezequiel não diz aqui quem eles eram, mas em uma visão posterior, quando os viu novamente, ele os reconheceu como sendo querubins. Yahvé é conhecido como aquele que habita entre os querubins. Ezequiel notou que, embora fossem seres angelicais, em sua forma e estrutura geral, eles eram semelhantes, ou pelo menos lembravam, os seres humanos. Mas a descrição que ele dá a seguir mostra que eles eram diferentes de qualquer pessoa na Terra, pois os homens não têm 4 rostos e 4 asas.
Sendo semelhantes aos humanos, os querubins tinham pernas, mas com pés muito diferentes, como as solas dos pés de bezerros, que brilhavam como bronze polido, como os pés de Jesus na visão do apóstolo João. Outro exemplo de semelhança humana é que eles tinham mãos debaixo das suas asas. Os 4 querubins estavam muito próximos uns dos outros e suas asas estavam unidas. Seus movimentos eram sempre para frente e não se viravam, mostrando que Deus estava avançando em direção à realização do seu propósito de julgar o seu povo, sem desvios nem hesitação. Nada poderia impedi-lo. Cada um dos querubins tinha 4 rostos, ou 4 faces, de homem na frente, de leão do lado direito, de boi no lado esquerdo e águia atrás, semelhante à visão do apóstolo João. Alguns fazem associação desses 4 seres com os evangelhos. Outros dizem que eles simbolizam as insígnias das tribos principais de Israel, quando estavam acampados em 4 grupos ao redor do tabernáculo no deserto. Mas talvez seja mais seguro dizer que as 4 faces são importantes porque representam toda a criação animada, em sua máxima excelência. O leão é o mais poderoso dos animais selvagens, o boi, o mais forte dos animais domesticados, a águia macho como o rei de todos os pássaros e o homem como o mais elevado de toda a criação. Todos eles receberam domínio e grandeza, mas todos estavam submissos diante do trono de Deus. No versículo 12, a descrição passa para a origem da força que dava movimento para essas formas misteriosas. E o que percebemos aqui é que eles são perfeitamente responsivos e obedientes à liderança do Espírito Santo. Depois, Ezequiel fala sobre a aparência desses seres. Havia algo radiante, brilhante e até mesmo quente na aparência dos querubins. Eram como carvão em brasa ou como tochas, mostrando o zelo de Deus e sua indignação contra o pecado. Eles estavam ativos, em constante movimento, movimentos tão rápidos quanto um relâmpago. E nós não podemos esquecer que o contexto aqui era o julgamento de Yahvé contra o seu povo pecador. Nos versículos 15 a 21, vemos o que parece ser uma grande carruagem de 4 rodas trazendo o trono de Deus. Os antigos escritores judeus a chamaram de carruagem do trono divino. As rodas eram brilhantes como berilo, um mineral que pode se apresentar em várias cores diferentes. Cada roda era composta de 2 rodas, como se uma roda estivesse dentro da outra, cada uma associada a um dos querubins. E quando elas andavam, podiam ir em 4 direções e não se viravam quando se moviam. Ou seja, nada poderia desviá-los do seu curso. Isso mostra quão firmes, inalteráveis e constantes são os propósitos de Deus e como seus anjos estão sujeitos à sua justa e soberana vontade, de modo que o seu propósito se realiza em todos os detalhes. Sem dúvida, foi uma visão assustadora, com rodas enormes, seres viventes, fogo que se revolvia e olhos nas bordas das rodas. A descrição dos aros das rodas, cheias de olhos, também é semelhante à descrição dos querubins feitas pelo apóstolo João. As rodas simbolizam a onipresença de Deus, enquanto os olhos em suas bordas sugerem a onisciência de Deus, que vê e sabe todas as coisas. Quando Ezequiel olhou acima dos querubins, viu um espaço como um cristal brilhante, algo espetacular acima deles. O significado hebraico é de uma espécie de cúpula ou abóboda, fechando a terra e separando-a dos céus. O quadro geral era uma carruagem celestial com 4 rodas, movendo-se rapidamente de um lugar para o outro, de acordo com o que o Senhor ordenava. Nesse movimento, o barulho das asas dos querubins era como o som de muitas águas, como a voz do Onipotente e como o som de um exército poderoso. João usou esta frase para descrever a voz de Jesus, a voz de Deus e de uma grande multidão.
No versículo 25 diz que veio uma voz acima do firmamento. Mas antes de dizer o que a voz falou, Ezequiel conta o que ele viu. Ele observou o trono mais majestoso que se podia imaginar, feito inteiramente de safira, com um dos azuis mais belos e resplandecentes que se conhecia. A repetição da palavra semelhante significa que Ezequiel queria enfatizar que o que ele estava vendo eram representações da realidade, com descrições daquilo que mais se assemelhava ao que se conhecia na época. Sobre aquele que estava sentado no trono, a descrição de Ezequiel sugere que ele não viu um rosto e um corpo que ele poderia ter desenhado, mas sim um brilho com fogo ao redor, que tinha uma forma humana e que ele sabia que era um ser vivo e pessoal. Tudo que Ezequiel vê é colorido e brilhante, como um arco-íris em uma nuvem, o que também nos remete à visão de João, que viu o trono de Deus cercado por um arco-íris. Ezequiel construiu habilmente esta declaração, revelando que o ser radiante que ele descreveu era de fato Yahvé, o próprio Deus de Israel. Ezequiel não afirmou ver Deus diretamente, mas apenas a aparência da sua glória. Diante de uma visão tão grande, tão gloriosa, a reação de Ezequiel não poderia ter sido outra. Caiu de rosto em terra. E então, a voz que ele mencionou no versículo 25 se tornou clara quando se dirigiu diretamente a ele e lhe disse: Filho do homem, fique em pé e falarei com você. O que aquela voz falou ao profeta Ezequiel será o nosso assunto de amanhã aqui no Canal Bendito, o seu canal de Fala Fácil. Até lá!